Olá pessoal, então um vídeo tão esperado por muita gente aqui, tá? Parte 2, material sobre manejo animal, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo, depois a gente parte para as questões, ok? Não vai ser um vídeo muito longo não, mas também nem tão curto. Tem material disponível para vocês, tá? Pessoal de laboratório, pessoal de máquinas pesadas. E também para quem vai fazer superior, técnico e fundamental, tem questões também, tá? O material está em promoção essa semana, então adquira já seus PDF através deste WhatsApp ou através daquele QR Code, ok? Simbora para as informações da aula, tá? Bem, vamos falar um pouco dos bovinos, tá, pessoal? Primeiramente, a fase de cria, tá? Bem, a fase de cria na bovinocultura, né? Aí quando pega a caneta, ela some. De corte, pessoal, veja bem, tá falando da bovinocultura de corte, tá? Ela corresponde aos bezerros e bezerras criados na propriedade, tá? Então, tá falando aí da fase de cria na bovinocultura de corte, né? Que corresponde ao quê? Aos bezerros e bezerras criados na propriedade, as matrizes, né? Isso envolvendo o quê? As vacas, tá? Em reprodução e novilhas aptas à cobertura, certo? E também aos reprodutores, certo? Olha lá. As vacas em reprodução, as novilhas aptas à cobertura e também aos reprodutores. Item 1. O produtor de cria, ele deve ter recursos financeiros, tá? Suficientes para o quê? Para a aplicação da tecnologia, tá? Que garantam o desmame de um bezerro pesado e saudável por ano, tá? Então deve ter equipamentos, né, ferramentas, questão financeira para garantir, né, e manter o desmame de um bezerro que seja pesado, tá? E também saudável por ano, tá? De cada vaca de rebanho, ok? Item 2. Em relação aos bezerros, a melhor época de parição das vacas, tá? É durante o período seco do ano, tá, pessoal? Então veja bem, aqui vocês têm que anotar, tá? Ó, a melhor época, tá, de parição das vacas é durante o período que? Período seco, tá? Por quê? Pois, pessoal, proporciona, tá, baixa incidência de doença, tá? Então, no período seco, ele apresenta uma baixa incidência de doenças, como pneumonia, né? Parasitos como carrapatos, vermes, né? Moscas, bernes, moscas e vermes, tá? Vamos lá. Item 3. A fase de cria assume grande importância econômica, já que o final dela, né? No final dela, o animal pode chegar até a 50% do seu peso final. Então, veja bem, tá? A fase de cria assume grande importância econômica. Tá falando fase de cria, tá? Que ao final dela, no final da fase de cria, o animal pode chegar, pessoal, a mero 50% do seu peso final, tá? Juntamente para apresentar a melhor convenção alimentar graças a elevadas taxas de crescimento, tá? Ok? Em condições brasileiras, com animais basicamente da raça Nelore, né? O peso médio de nascimento é de 30 kg. Então o bicho já nasce com 30 kg, né? E o desmame ocorre de 6 a 8 meses, tá? Então o desmame ocorre de 6 a 8 meses, com média de 160 a 180 quilos, pessoal. Veja bem, tá? O bezerro, ele nasce, né? O nascimento médio dele é com 30 quilos, tá? E o final do desmame, né? Que tá aqui entre 6 a 8 meses, o bichinho já tá com 160 a 180 quilos, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da fase de recria, né? A fase de recria compreende, veja bem, o final da desmama, tá? Até o momento em que o novilho é destinado à terminação, tá? Então a fase de recria começa a partir do final da desmama e vai até o momento em que o novilho é destinado à terminação, tá? Nessa fase, o peso é o principal fator que determina o seu término, tá? Com o animal com 360 a 400 kg, tá? Então, essa fase aí determina quando o animal está entre 360 a 400 quilos. Normalmente, né? Então, tá falando da fase de destino, né, pessoal? Terminação. Tá? Que fase de terminação é essa? Existem duas, né? As fêmeas, tá? Elas são destinadas à reprodução, tá? São matrizes,
certo? Já os machos, né, eles estão destinados à produção, que é a fase, né, terminação. Tá bem, já bem. Quando tá falando, né, que os animais vêm para a destinação, né, vão para sua terminação, existem dois caminhos. Que são as fêmeas, tá? As fêmeas vão para reprodução, destinadas à reprodução, tá? Matrizes, já os machos vão destinados à produção, terminação, ok? A fase de recria é um ponto-chave para a antecipação da idade do abate. Nela, o animal tem boa conversão alimentar e permite ganhos adicionais a baixo custo, já que a base da dieta é o pasto, tá? Baixo custo porque tem como fonte principal de alimento o pasto, ok? Diante disso, o ponto forte para a recria no Brasil é o manejo correto das pastagens, tá? Então, o ponto importante aí é o manejo, né, correto das pastagens. Para quê? Para ter um animal com uma boa saúde, né, e um bom peso, tá? Nesse quesito, nesse sentido, né, tá aqui, ó, uma pastagem de alta qualidade. Então deve ter uma pastagem de alta qualidade em quantidades suficientes, tá? Não apenas basta ter uma alta qualidade se a quantidade não é suficiente, né, para chegar aos objetivos finais, tá? Que possibilita que o animal tenha maior aproveitamento dos nutrientes, tá? Altas taxas de crescimento e ganho de peso. Por isso que serve aí os estudos, né? Provavelmente sempre um incentivo maior na produção de qualidade do pasto, tá? E agora vamos para as questões de hoje. Primeiro, você leu lá a questão, anotou, pessoal, fez a anotação direitinho, tá? Então você não erra nenhuma questão agora. Simbora. O sistema de produção de bovinos de corte compreende as fases de cria, desde a cobertura da vaca até a fase de desmame, recria entre as fases desmama e terminação, fase de engorda. Com a adoção de técnicas de manejo nessas fases, é possível abater animais mais precoces, com melhor qualidade para o mercado consumidor. Certo ou errado? Ele não falou da última fase, tá? A última fase vai ficar para a próxima aula, ok? Pessoal, a primeira questão de hoje, gabarito está correto, ok? Daí pausa o vídeo, lê mais uma vez, turma, e vamos lá para a próxima questão de hoje. A fase de cria na bovinocultura de corte corresponde aos bezerros e bezerras criados na propriedade, as matrizes, não envolvendo vacas em reprodução, e aos reprodutores. Certo ou incorreto? Questão 2, gabarito está errado, né, pessoal? Pois o que diz? Veja bem. A fase de cria na bovinocultura, né, de corte corresponde aos bezerros e bezerras criados na propriedade, as matrizes, envolvendo o quê? Vacas em reprodução e novilhas aptas à cobertura. E também aos reprodutores. Ela ficou fácil, né? Vamos lá. Próxima questão. Em relação aos bezerros, a melhor época da aparição das vacas é durante o período chuvoso do ano, pois proporciona baixa incidência de doenças e de parasitos, como carrapatos, bernes, moscas e vermes. Certo ou incorreto? Só a terceira questão de hoje, gabarito está errado, né? Quem sabe que a melhor época para aparição das vacas, né? Não é no período chuvoso, né, pessoal? A gente sabe que é no período seco. Ok? Aí, em relação aos bezerros, a melhor época de aparição das vacas é durante o período seco do ano. Fechou? Quarta questão, penúltima de hoje. A fase de cria assume grande importância econômica, já que, no final dela, o animal pode chegar até 80% do seu peso final de abate, juntamente por apresentar melhor conversão alimentar, graças às elevadas taxas de crescimento. Vamos lá? Pessoal, o gabarito da questão aqui, tá? Está
Errado. Quem sabe que ele não chega até 80, né? O máximo que ele chega é de 50% do seu peso, ok? Tá aí. A fase de cria assume grande importância econômica, já que ao final dela o animal pode chegar até 50% do seu peso final, ok? Então, a fase de cria ele pode chegar até 50% do seu peso total. Quinta questão e a nossa última de hoje. Vamos à leitura. Só a última questão de hoje. Em condições brasileiras, com animais basicamente da raça Nelore, o peso médio de nascimento é de 15 quilos e o desmame ocorre de 6 a 8 meses, com média de peso de 100 a 120 quilos. Olá, pessoal. Bem, aqui todo mundo sabe, né? Eu vou perguntar aqui, você responde, eu escrevo, tá? O peso, pessoal, ele nasce com 15 quilos? Não, né? Ele nasce com quanto? Diga aí, diga aí. Isso, pessoal. 30 quilos, né? E também não é de 100 a 120, tá? Gabarito errado. Veja bem, o bezerro, né? Ele nasce aí com cerca de 30 quilos. E o desmame ocorre de 6 a 8 meses, claro, tá? Com média de 160 a 180 quilos. Pessoal, acabou por hoje a gravação de manhã, tá? Eu volto a gravar à noite para vocês aqui. Então, fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!